Antes de iniciar esse episódio, eu tenho um recado rápido para você que é empresário ou empreendedor. Esse episódio não é igual aos outros. Na verdade, aquilo que vai ser tratado aqui deve despertar dentro de você a vontade de fazer parte de um movimento que é maior do que sua empresa, que é maior do que a minha empresa, que é maior do que a empresa de qualquer um que está participando. Esse movimento que você vai conhecer dentro desse episódio deve ser um movimento pelo qual você precisa fazer parte e lutar junto com todos os outros que estão envolvidos, porque a CDL, a ASEB, o associativismo é uma forma de fortalecer a sua empresa, a minha empresa, a nossa empresa, o nosso comércio e a nossa causa, e também fortalecer a nossa sociedade, porque nós sabemos que as empresas são o que geram empregos, o que geram renda, aquilo que sustenta famílias, pessoas espalhadas por todo o Brasil, por todo o mundo, mas principalmente aqui na nossa região. Por isso, quando for assistir, saiba que por trás de cada história, por trás de cada acontecimento que for detalhado nesse episódio, pessoas se dedicaram, se doaram, tiraram tempo e dinheiro para que isso viesse a acontecer, para que isso viesse a fortalecer uma causa, para que isso muitas vezes viesse a fortalecer a sua jornada como empresário e como empreendedor. Por isso, tenha total atenção na hora de assistir e pense com carinho, se torne um associado da CDL, se torne um associado da ASEB, porque o que essas associações e esses empresários e pessoas que estão à frente fazem por você, talvez até hoje você não tenha ideia do peso e da responsabilidade que é. Então é isso, espero que tenha um ótimo podcast e aproveite bastante. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast e o episódio de hoje está extremamente especial porque hoje nós só temos empresários de peso aqui com a gente. Vocês não têm noção do tanto de experiência e feitos que tem nessa mesa não, né? Nessas cadeiras que estão nos cercando aqui, que a mesa hoje ficou de fora. Mas gostaria de lhe convidar, antes de iniciar esse podcast, a curtir, comentar, enviar para um amigo empresário, empreendedor, para alguém que está iniciando algum negócio ou que já tem um negócio há vários anos. Porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui hoje pode contribuir e vai te ajudar a ter uma perspectiva diferente sobre a parte empresarial da nossa região, tanto de Barreiras quanto o Oeste Baiano inteiro. Então, já curte, comenta também o que você está esperando desse podcast e no final nos diga se está à altura daquilo que você esperava. E hoje, como eu falei, nós temos convidados ilustres aqui. Eu vou apresentar um pouco de cada um e depois eles terão também a oportunidade de complementar um pouco mais as apresentações. Começando hoje com Jorlando. Vocês estão vendo a partir de agora. Jorlando, que é nosso convidado, é administrador de empresas pela Universidade Norte do Paraná, técnico em contabilidade, uma base sólida que fundamentou sua trajetória de sucesso em diversos mercados. Com vasta expertise na gestão de hotelaria, autocenter e franquia nos setores de telecomunicação e colchões, ele consolidou-se como especialista na formação de novos líderes empreendedores. Com a vida dedicada ao associativismo, foi um dos fundadores da CDL de Botirama e hoje ocupa a presidência da ASEB, Associação Comercial e Empresarial de Barreiras. Atuando intensamente na defesa do empresariado e no desenvolvimento econômico do Oeste Baiano, ele também é investidor do mercado imobiliário e membro estratégico da AGEB e do Conselho Municipal de Turismo. Um líder que trabalha para conectar demandas regionais ao poder de decisão. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa tão expressiva, com dois grandes empresários que representam bem essa cidade. E parabéns aqui pelas estruturas suas, tá maravilhosa, parabéns. O prazer é todo nosso, meu querido. Seja muito bem-vindo. E nosso segundo convidado, Giovanni Zorzo. Giovanni Zorzo, nascido em Serra do Lago, falei correto? Cerro Largo. Cerro Largo. Isso. Em 23 de outubro de 1980, mudou-se para Barreiras na infância e aos 13 anos já administrava uma loja com sua irmã, demonstrando um espírito empreendedor. Formado em Direito pela FASB em 2010, atuou como árbitro mediador. No setor empresarial, presidiu a CDL no biênio de 2024 e 2025 e hoje é presidente da Associação de Bares e Restaurantes desde a pandemia e integra a Associação Comercial. Representa o comércio nos conselhos municipais Contur, Condema e Condecom
e na vida pessoal é pai de Guilherme, Henrique e Arthur, avô de Mariana, e atuou por mais de 25 anos nos negócios familiares e hoje continua conduzindo alguns empreendimentos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento, vivência empresarial, né, e associativa para todos vocês aí. É um prazer. E hoje o nosso terceiro convidado é o atual presidente da CDL, Ricardo. Ricardo, que é casado com Dimitra. Falei, pronunciei correto? Isso mesmo. Pronto, perfeito. Pai da Clarissa e Mariana, sócio-gestor das empresas Tuto Bianco Uniformes, Agrotruck Pneus, Usaflex Calçados e Agrotruck Transportes, atual presidente da CDL Barreiras, coordenador de núcleo de associados do Sicredi e diretor ADIB, Associação das Indústrias do Distrito Industrial de Barreiras. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em auditoria, controladoria MBI Industrial 4.0. Seja muito bem-vindo, meu querido, é um prazer te ter aqui. Agradeço demais o convite, é uma honra estar aqui junto com essas pessoas maravilhosas, ao qual a gente tem a honra de conviver aí já por alguns anos nessa jornada em busca do melhoramento do setor empresarial aqui em nossa cidade. Muito obrigado, Gabriel. E eu sou o mais humilde aqui que vos falo, sou Gabriel Velame, sou proprietário da Velame Marketing e Publicidade, Velame Energia Solar e agora Velame Imobiliária também. Caso você tenha interesse em marketing para sua empresa, colocar energia solar no seu negócio ou também na sua casa, ou então esteja procurando um imóvel aí, conte conosco para poder ajudar. Os links estão aqui na descrição. Mas vamos lá ao tema que importa aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de associativismo. Associativismo que aqui na nossa região, nós vamos falar um pouco mais disso adiante, não é um tema tão recorrente na vida dos empresários, dos empreendedores, mas que Brasil afora é algo extremamente forte. Como já dito, não é algo tão presente na vida dos empreendedores, porém, em diversas outras classes, nós temos também um trabalho muito forte. Então, temos classes de trabalhadores que se juntam a todo momento para se organizar de diversas maneiras, porém, a gente não tem um conhecimento muito, ou não tem uma base tão sólida quanto poderia ter aqui na nossa região do Oeste Baiano. Não sei se vocês concordam, se gostariam de explicar um pouco mais a respeito dessa questão, do que é o associativismo, porque muitas vezes quem está assistindo não entendeu ainda o que é e a importância disso. Poderíamos contar com a explicação dos senhores nesse momento? Vamos lá, eu vou trazer um exemplo muito claro que faz parte das campanhas da CDL ASEB na questão de marketing e venda e atração de clientes, que é o seguinte. A gente vê muitas vezes grandes empresas colocando na porta de seus estabelecimentos um carro a ser sorteado numa determinada campanha, numa determinada época do ano. E essa empresa é uma empresa forte, capital sólido, já está realmente muito bem consolidada e uma empresa grande, com grande volume financeiro de receita e lucratividade. Eles conseguem colocar sozinho um carro a ser sorteado para atrair os clientes à sua loja. Mas quando a gente junta um grande número de empresas, inclusive grandes, pequenas, de todo tamanho, para fazer uma campanha onde ele possa também atrair os clientes em suas empresas, mas eles não têm o capital suficiente para colocar um carro de forma sozinha, entra o associativismo, onde juntam-se várias empresas, fazem a aquisição desse veículo, fazem a aquisição de toda a campanha publicitária e, de uma forma associativa, conseguem atrair para suas lojas esses clientes, oferecendo a mesma possibilidade de premiação. Então, é só um detalhezinho, Velame, do que a gente considera o associativismo de forma direta. Dentre inúmeras outras situações, quando a gente busca defesa jurídica, quando a gente busca reposicionamento regional, inclusive, de uma forma conjunta para fortalecer o comércio e espaço para todos. E a CDL, ela nasce em 1977, né? Apesar de a gente estar falando aqui de uma cultura cooperativista e associativista, a CDL ela foi fundada por baianos daqui, regionais,
e com a cultura de outros empresários também sulistas na década de 80 e 90 que vieram chegando aqui em Barreiras e na região oeste, foi se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais forte. Então, esse ano nós completamos aí 48 anos de entidade, né? Estamos perto de completar aí o cinquentenário da instituição, e cada vez mais forte, cada vez mais sólida, e é o que o presidente Ricardo falou, o associativismo é isso, é você juntar força de pequenos, médios e grandes empresários e você ser mais forte ainda, tanto para uma campanha quanto para uma representação junto aos entes públicos, né? Então, o CDL é isso hoje. A força do coletivo, né? Sozinho eu sou apenas uma voz. Quando eu encontro o eco, e aí a gente consegue mensurar o quanto somos fortes, né? O quanto as conquistas a CDL e a SEB de Barreiras têm tido em função de estarem juntas, unidas, o empresariado, os seus diretores, a sua diretoria, que renova a cada 2 anos, presidentes e ex-presidentes, conselheiros, uma estrutura que perdura em Barreiras e faz com que nós sejamos referência aqui no Oeste. E, Gabriel, a gente estava falando assim da estrutura da CDL, né? Então, ah, por prática mesmo de instituição, nós não temos nenhum impedimento de ter a reeleição. Sim. Mas por prática, a gente de 2 em 2 anos renova a presidência, renova a diretoria, não em total, mas sempre em partes, para que a gente possa ter aí a solidez de uma instituição seguindo um rumo, né? Aonde os ex-presidentes, a gente sempre fala uma vez presidente, sempre presidente, Sim. e ele vai estar sempre zelando pela instituição. É incrível quanto na dor a gente consegue ver a força de quem já passou por lá, dos presidentes e da sua diretoria. Então, em um estalar de dedos, assim, em uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, todos os ex-presidentes aparecem na instituição para somar força e ajudar na tomada de decisão e, se preciso, arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Então, é bem interessante ter passado pela presidência. Eu já estou lá há 10 anos, acabei de deixar a presidência para o Ricardo. Estou muito tranquilo, porque o Ricardo é um cara muito preparado, firme no posicionamento dele, coeso com as decisões da entidade, então tenho certeza que vai fazer um belo trabalho aí. E nós estamos na diretoria também para poder estar balizando, puxando a orelha, né, se for preciso. Não precisa não, né? É interessante, Gabriel, quando você pergunta sobre o que é o associativismo, né? Qual que é a abrangência disso. Eu diria com muita tranquilidade que o associativismo, de modo geral, ele ajuda não somente na ponta ali, junto ao associado, mas ele abre portas junto ao poder público, de modo especial, aonde, como o presidente Orlando colocou, quando a gente visita um vereador, quando a gente visita um prefeito, um deputado, a gente não está indo só, a gente está carregando junto uma bagagem de 800, de 1.000 associados ali, e está falando em nome de cada um deles. E o que a gente busca dentro da CDL, dentro da SEB, é ajudar a gestão pública a tomar as melhores decisões também junto à questão da classe produtiva, da classe que gera emprego e renda na cidade. Então, a gente entende que a gestão pública ela é extremamente ampla e as entidades associativas, cada uma dentro do seu parâmetro, da sua classe, ela pode contribuir e muito para as tomadas de decisões, porque a gente vive o comércio, a gente vive a economia todos os dias. A gente respira economia, a gente conversa sobre o mercado, sobre geração de emprego, sobre como treinar os nossos colaboradores, sobre aonde investir, sobre o que pode ser melhorado na cidade para que ela seja mais atrativa a novos negócios. Então, essa conversa com o poder, com quem tem a decisão, né, quem tem o poder de decidir o que vai ser feito na cidade através da infraestrutura, através do investimento público, ela é extremamente importante. Sim. E que perigoso seria, né, para a classe
nossa classe não ter esse apoio. Imagina não ter esse tipo de voz. Porque muitas vezes quem está assistindo ou quem não é associado ainda não tem noção dos feitos, por exemplo, que são realizados pela CDL, por essa diretoria, pela ASEB, em prol da classe dos comerciantes, dos empresários. Eu sei que muita gente ouve falar do que faz, mas não sabe efetivamente o bem que traz para a sociedade em geral. Inclusive, eu queria abrir esse momento, a oportunidade da gente discutir, falar um pouco mais para as pessoas que estão nos assistindo, atos feitos, realizações que essas instituições trouxeram. Porque é muito fácil não apoiar, mas a partir do momento que a pessoa não está apoiando só por não conhecer todos os benefícios que ela tem trago para a nossa região, eu acho que isso daí já é um pouco de, vamos colocar aqui, seria Seria maneira, egoísta, né? De seria você imaginar egoísta. que uma instituição tão reconhecida não tem trabalho realizado e prestado, né? Sim, justamente. Então eu posso citar alguns, e aí eu peço a ajuda dos demais presidentes aqui para ir elencando e a gente falando, mas assim, recentemente nós conseguimos evitar mais um feriado municipal. O feriado, ele é muito questionado, porque causa um prejuízo econômico para os negócios, né? Então a gente quer portas abertas funcionando. Na época da pandemia, o que a gente mais queria é trabalhar, funcionar. E aí agora você vem e fica criando feriados. Então a gente conseguiu, através do diálogo, evitar a criação de mais um feriado. Um exemplo aqui está perto da gente a Benedita Silveira, né? A avenida que corta a cidade. Então você imagina quantas pessoas já morreram pelo tráfego de carretas passando por dentro da cidade. E lá atrás a CDL já dialogava com a prefeitura, com o DENIT, para municipalizar esse trecho de rodovia daqui da ponte até lá no Galego Lanches, aliás, até lá em cima na rotatória Câmara de Vereadores. Do Atacadão. do Atacadão lá em cima. Então, hoje está municipalizado. Hoje a prefeitura pode decidir o que fazer junto com a população, junto com a CDL, junto com outras associações, pode decidir intervenções. E antes não, teria que ir a Brasília aguardar a intervenção de um deputado para poder fazer alguma intervenção nesse trecho. A vinda do HO para cá. Permita-me, presidente, só nesse gancho que você colocou ali, hoje, todas as noites, a avenida ela é fechada na parte central, que é justamente para um benefício da nossa sociedade, que vai lá fazer seu exercício físico, né? Trazendo Exato. um grande ganho dessa municipalização da avenida. Exato. Então, assim, lá atrás a gente teve conquistas, né? A própria Comissão da Paz, ela nasce dentro da CDL, ela nasce de ex-presidentes da CDL e de presidentes da CDL, que vai buscar tanto o aeroporto, a reforma do aeroporto, a criação, a vinda do HO, a vinda do presídio, o corpo de bombeiros, que são aí pilares que foram desenhados dentro da CDL. E não é que a CDL cedeu um espaço para que isso fosse criado, não, ela participou de todas essas criações, né? Então a gente tem muitos ganhos, além dos ganhos visíveis, que são as campanhas que a CDL promove, trazendo premiação para milhares de pessoas, não somente de Barreiras, mas para a região oeste inteira. E hoje nós modernizamos a CDL, nós estamos com o aplicativo, as campanhas passaram a ser digitais, então a gente tem acesso a origem das pessoas que cadastram na nossa plataforma, né? Então nós tivemos, me ajuda, presidente, nós tivemos mais de 60 municípios, né? 120 municípios diferentes comprando na nossa cidade no período de Natal, presidente. Então, só no período de Natal, mais de 120 municípios, pessoas de 120 municípios comprando no comércio de Barreiras. Isso mostra a força que é o nosso comércio, não só regional, a nível de região oeste da Bahia, mas a nível nacional. Então, o trabalho de relevância que essa instituição, e aí eu faço um adendo, para ser bem justo, o presidente Jorlando assume a cadeira da Associação Comercial, e a Associação Comercial e CDL aqui em Barreiras é uma só. São duas entidades com federações distintas, com confederações distintas,
mas que unem pessoas de ação que estão de forma voluntária disponíveis para trabalhar em pró de uma melhoria do comércio, em prol de melhoria da comunidade empreendedora de Barreiras. É Então, todo o progresso que acompanha o Oeste, ele passa pela sala de reunião da SEB-CDL, ele é assunto discutido ali pela sua diretoria ordinariamente nas suas reuniões mensais, né? Então, se a gente pegar aí de tudo que o presidente Giovanni falou, né, das conquistas que nós tivemos, todas elas têm realmente ali a participação das instituições, a SEB-CDL, e somos hoje provocados e consultados pelo executivo, pelo legislativo, no momento que há mudanças, né, que impactam diretamente com o dia a dia do empresariado. Então, a presença da CDL e a SEB, eu costumo dizer, presidente, nós somos o antivírus do comércio, a gente tem que estar sempre atento e alerta, porque a qualquer momento vai chegar ali um novo feriado, vai chegar alguém querendo aplicar um golpe na praça, vai chegar alguém querendo tomar uma vantagem indevida, ou enfim, né, a gente está ali com o SPC de plantão, com todo o serviço, com o horizonte aberto na junta comercial, recebendo os empresários que vêm aqui abrir os seus negócios, enfim, né? e uma junta comercial, me permita complementar, uma junta comercial premiada. Então nós somos representantes aqui do governo do estado através, nós somos representantes do governo do estado através da junta comercial. Aqui fazemos os registros de atas, registros de abertura e alteração de novas empresas. E aí você tem aí uma junta comercial destaque da Bahia. Por vários meses nós fomos premiados e destaque na Bahia pela celeridade. Então hoje o contador, no ato de abertura da sua empresa, ele sabe que ele pode contar com a CDL e que o trabalho vai ser feito celere e rápido, porque normalmente o empresário, quando está abrindo o seu negócio, ele deixa por último para registrar, e aí ele já está com seu imóvel pronto, sua mercadoria chegando, e ainda tem que ajustar alguns detalhes da contabilidade. Então a CDL entende que esse papel tem que ser muito bem feito. O trabalho social também da instituição é destacado através do núcleo de recrutamento e seleção, no programa de estágio, enfim, eu digo que a SEB-CDL, ele extrapola o cenário do comércio e vai lá. Outro dia a gente estava com a diretoria do sistema de ônibus, né, buscando aí alternativas de melhorar o serviço público, né? Enfim, é algo que não está na pauta do comércio, mas que impacta quando esse serviço não é prestado de forma a contento, porque vai prejudicar o usuário, que é nosso funcionário, que quem está todos os dias aí pegando o ônibus e vindo para trabalhar. Então, existem ações em que a SEB-CDL realizam que não está nos anais, né? Não está ali registrado, mas que a gente está sempre participando e preocupado com tudo que toca a essa cidade e o progresso que nela aqui advém. A gente, né, não precisa olhar muito, que a cidade tem tomado uma projeção muito significativa, e todos esses avanços têm realmente ali tem as mãos, né, dos ex-presidentes da associação, né, e faz com que a gente seja hoje essa grande referência do Oeste. E te complementando, presidente Orlando, é interessante que a CDL ela trabalha para o associado, né? É uma associação. Então, as ações que a CDL provoca e busca é resultado para o seu associado. Mas, por muitas vezes, o resultado ele é para a população inteira. Né? Então, a exemplo da empresa de ônibus, então a CDL ela busca a solução para o transporte dos colaboradores das empresas, mas ela atinge a população em geral, porque a melhoria do serviço público de transporte ela vai refletir na população. Nós tivemos já por algumas vezes reunião com o pessoal da coleta de lixo e da coleta seletiva de lixo. Também o trabalho realizado por eles atinge toda a população de Barreiras. Né? Vou dar um exemplo aqui de uma luta nossa. Os nossos colaboradores das empresas e das indústrias de Barreiras, têm uma questão que eles têm que sair mais cedo do trabalho para buscar seus filhos nas creches.
tem que sair mais cedo antes do almoço e antes das 18 para poder buscar seus filhos nas creches. Então, nós estamos buscando o diálogo com a prefeitura, justamente para poder dizer, olha, está causando um prejuízo para a população que trabalha, trabalha horário comercial, começa às 8, sai às 12, e aí tem que sair às 11, 11h10 para poder buscar os filhos mais cedo na escola. Né? Então, eu tenho certeza que esse ajuste que será feito pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, eu tenho certeza que vai atingir várias outras populações, porque nem todo mundo está trabalhando no comércio, mas aquele autônomo que tem que deixar suas atividades para também ir buscar seu filho na escola mais cedo, por um ajuste de horário escolar, eu tenho certeza que a população inteira será beneficiada. E esse ofício foi entregue semana passada, né, presidente? Então a gente está sempre muito ativo. E, Gabriel, quando você pergunta quais são os benefícios, né, e muitos empresários, quando a gente vai falar sobre as associações comerciais, sobre a CDL, perguntar, mas o que eu ganho para participar? Então, dentre todos esses serviços que foram colocados ali pelo presidente Giovanni de Orlando, Não, deixa eu soltar aí. a população empresarial ganha ali 22 pessoas, 23 pessoas entre as duas casas, contendo 2 presidentes e mais 21 diretores, trabalhando de graça, à disposição para melhorar, para buscar as demandas trazidas pelos empresários. Então, começa por ali, são pessoas que realmente se importam com a cidade de Barreiras, se importam com o desenvolvimento, querem ver realmente grandes resultados, grande melhoria e crescimento da nossa cidade. E aí, trazendo mais alguns benefícios que atingem diretamente a toda a população econômica e empresarial, a gente pode falar, por exemplo, da luta que a CDL acampou em frente ao TCM, né, o Código Tributário Municipal, criado no início da gestão passada, aonde majorava absurdamente o seu IPTU, o ISS, várias taxas taxa de TFF, TLL, taxas de fiscalização, enfim, de forma absurda. E de forma muito atenta, a CDL, que chamou também outras instituições, associações para participarem junto dessa luta, buscando diálogo com a prefeitura, que na época escutou essas entidades e acabou por reformular completamente o Código Tributário Municipal de forma mais branda e que pudesse realmente ser colocado de uma forma que não prejudicasse o comércio. A gente pode falar também de taxas de incêndio, onde, entendendo como sendo inconstitucional uma determinada cobrança pelo Corpo do Bombeiro, CDL entrou com uma ação judicial também para que essa taxa não fosse cobrada. Então, tínhamos 2 taxas, a taxa de fiscalização e uma taxa de incêndios. Então, a gente conseguiu, via judicial, retirar essa taxa de incêndio, então passou a deixar de ser cobrada para os associados das instituições, dentre vários outros programas e situações que a gente está buscando todos os dias e que atinge diretamente. Mas eu digo, empresários, a CDL não vai necessariamente atuar numa demanda específica, exclusiva e contra o sistema, mas de forma associativa, que aglobe realmente um segmento, um setor, ou em algum caso específico, sim, a instituição está à disposição para entrar como um elo de negociação, um elo de conversa, de apoio, junto à entidade pública para resolver situações que realmente vão trazer benefícios à sua empresa e que podem ser também colocados para outras empresas. Então, estamos aqui sempre abertos e atentos a essas demandas empresariais dentro das casas associativas. A CDL e a SEB tem algum dedinho na parte do aeroporto? Tem Tem sim. como contar um pouco mais aí, porque é uma pauta que é extremamente importante aqui para nossa cidade. É algo Isso. que o aeroporto vindo para cá
é um deslocamento muito mais acessível para as capitais, é capital intelectual que pode vir prestar serviço de maneira mais consistente aqui na região, é desenvolvimento, é taxa de empregos maiores, enfim. Eu tenho uma O experiência bem difícil vai ser interessante. só trocar esse dedinho por tantos corpos inteiros ali dentro, Nós temos ajudando uma nessa. participação muito forte lá dentro. E ela começa quando o ex-presidente da CDL, o Gil Arias, que está presidindo a Comissão da Paz, ele vem até a CDL e fala: olha, nós precisamos movimentar e realizar o último feito dos nossos pilares, 5 pilares que já tinham acontecido os outros 4, o HO, o Anel Viário, o Presídio Bombeiro. e os bombeiros. Então faltava aí o aeroporto. Foi, vamos mexer nisso. Esse é o plano de desenvolvimento? Sim, é um plano Maravilha. da Comissão da Paz e Desenvolvimento, que ela surgiu lá atrás, quando a gente tinha aí um nível de homicídio, praticamente 2 homicídios por dia em Barreiras, né? A gente tinha lojas sendo assaltadas, vitrines sendo arrombadas diariamente. Então a gente viveu tempos aqui, há 20 anos atrás, 20 né, anos. Ricardo? Então de 20, eu posso precisar assim, de 25 até 20, porque 20 nós buscamos, a Comissão da Paz chega para resolver, mas os anos que antecederam a vinda da Comissão da Paz foi muito difícil. E, e aí, trazendo então para os dias atuais, o ex-presidente Gil, ele chega até a CDL e diz: olha, nós precisamos tomar frente dessa iniciativa, que senão o aeroporto não vai sair. E a gente sempre soube que o aeroporto não é viagem, não é lazer. O aeroporto é isso, é a vinda de professor, é a vinda de palestrante, é a vinda de profissionais, é a vinda de empresários para poder empreender. Nós tivemos no início do Decola Oeste, nós tivemos a inauguração de um grande escritório de advocacia em Barreiras, que não conseguiu ser inaugurado porque os advogados proprietários do seu escritório não conseguiram chegar em Barreiras por cancelamentos de voos, por questões de aeroporto pequeno, qualquer chuva interfere na possibilidade de pouso ou decolagem. Então você imagina um grande empresário, como o Luciano Hang da Havan, onde ele olha para um mapa e resolve abrir 100 novas lojas. Primeira coisa que ele vai fazer é a logística. Não tem logística, ele não abre. Então vocês imaginam quantos novos empreendimentos nós deixamos de instalar em Barreiras e quantos milhares de novos empregos e de renda circulando nessa cidade que nós perdemos por não ter um aeroporto que desse esse suporte. Então o aeroporto ele é muito além. E aí a experiência interessante é que quando nós começamos a panfletar, que fomos no semáforo entregar o panfleto, colar os adesivos da campanha, pedindo à população para que nos ajudasse, que apoiasse, as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim: não, eu não viajo de avião, não, eu não uso avião, né? Então as pessoas talvez não tenham o real impacto que um aeroporto pode ter, né? Então quando você vai encomendar uma peça de um maquinário que está parado, de um maquinário de saúde. Quantas vezes nós já tivemos equipamento de saúde aqui, do próprio HO e de clínicas particulares, com defeito, aguardando manutenção e peças, e Quantas essa pessoas têm que ir para fora tem para que ir fazer uma para fora cirurgia? porque Sim. não consegue trazer um médico para cá, né? Então, você imagina que um médico grande, especialista lá em grandes centros, resolva trabalhar um dia por mês em Barreiras, mas ele só vem se ele tiver a logística de ir e voltar no mesmo dia, porque para ele, senão não é viável, né? Então, o aeroporto, sim, E tem vários dedos é nossos. uma grande preocupação, inclusive, do pessoal do ICOB, né, do Hospital do Câncer, que vem para a região, porque uma preocupação deles é de conseguir trazer profissionais para poder fazer funcionar essa instituição. E então ela vai muito além, e é importante a gente falar de como foi a atuação depois desse momento que o nosso querido Gil Arias chamou novamente a CDL ali para reavivar o movimento que ele estava parado e dizer que em nenhum momento o movimento que foi criado a partir disso, que é o Decola Oeste, ele foi agressivo com o governo. Pelo contrário, extremamente diplomático,
onde foi convidado o governo para conversar, para entender o que estava acontecendo, porque estava envolvido ali o governo do estado, o governo federal e a empresa, a EGIS, a empresa responsável pelos projetos. E não se sabia exatamente a que ponto estava, onde estava o projeto, se o projeto de fato estava pronto ou não. Então, o movimento ele entra justamente para ajudar a colocar cada peça em seu devido local. Fomos muito bem acolhidos, inclusive, pelo governo, que falou, não, então vamos aproveitar a oportunidade, vamos realmente fazer, disponibilizou os técnicos da Secretaria de Infraestrutura em conversas, tanto em Salvador, na ALBA, quanto na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, onde a gente teve audiências públicas, aqui em Barreiras também, e sempre contando com a ajuda de alguns políticos locais, aonde a função da CDL, do Decola Oeste, da SEB, da Comissão pela Paz e E de Justiça todas as entidades, né, Ricardo? todas as entidades Que são juntas. muitas entidades que fizeram parte, né? Assim, ó, o movimento da Comissão pela Paz e Justiça, ele engloba mais de 30 instituições, entidades da cidade se reunindo em prol realmente desse movimento. Então, a questão foi sempre procurar aonde estava o problema para, a partir disso, entender qual a melhor solução. E, a partir disso, então, um projeto que, se a gente for pegar ele a fundo, há mais de 25 anos parado, que é a reforma e ampliação do nosso aeroporto, acabou sendo desvendado, liberado, foi para licitação, foi assinado a ordem de serviço e iniciou as obras em menos de 2 anos. Então, eu acho que esse fato aqui da região oeste, onde eu destaco que o Decola Oeste é um dos principais movimentos sociais da Bahia e talvez do Brasil, ele mostra o quanto a união de pessoas, a união de classe, a união de empresários, ela é importante em busca de um objetivo. Sozinho ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Estou falando mais de 20 anos, Velame, onde se tenta, se pede por esse aeroporto. Então agora estamos acreditando que vai acontecer, porque as obras estão a todo vapor, a parte da pista está sendo executado, já com um bom percentual adiante, inclusive temos uma visita nas obras lá daqui a uns dias para entender exatamente como está, mas está andando. A parte terra, como eles chamam, que é a parte dos terminais de atendimento, também já iniciou, já até onde eu sei foram alocados pelo menos umas 60 bases de estacas ali, de acho que 100 e poucas. Então a coisa está acontecendo. Perfeito. Inclusive, eu falei que tinha um dedinho de maneira irônica, viu? Porque realmente eu sei da importância que tem sido a CDL e a SEB nessa empreitada. Inclusive, tem outra que tem um dedinho também, que é um projeto que eu queria que comentasse um pouco mais a respeito da possibilidade de desenvolver a indústria aqui da cidade. Consegue apresentar um pouco mais para o pessoal a respeito desse projeto? Gabriel, particularmente, eu sou fã da indústria, mas eu particularmente sou fã, mas não de uma forma própria minha, mas por entender e estudar o quanto a indústria tem capacidade de melhorar, de fazer crescer uma região. Então, se a gente pegar pelo Brasil, regiões que têm como base a industrialização e a tecnologia são regiões bastante desenvolvidas. Barreiras tem um comércio muito forte, tem uma prestação de serviço muito boa. Nós somos referência no agro, mas eu uso sempre o exemplo de uma camisa que é dentro de uma das nossas áreas de atuação. Uma camisa de algodão, ela vai ter ela vai usar em torno de 8 a 9 reais da matéria-prima algodão, uma das nossas grandes produções aqui da região. Supondo que esse algodão não vai ser manufaturado aqui na região, ele não vai ser transformado em tecido, ele vai sair daqui, ele vai para o Ceará, ele vai para Minas Gerais, ele vai para São Paulo, vai para Santa Catarina, enfim, nos locais onde ele vai ser, a partir dele vai ser feito o fio, depois a tecelagem,
tecido, depois a tinturaria e depois a confecção. Então, são 4 indústrias ou processos industriais. Aliás, o primeiro, que ainda tem algumas indústrias aqui na região, que é o processo da manufatura inicial, de descaroçamento e tudo mais, mas depois ele passa por todas as outras indústrias e todo um processo logístico por trás. Que acontece? Ele vai ser confeccionado lá fora e vem para um lojista revender ele no comércio aqui em Barreiras. Uma camisa sem marca nenhuma, tal, sem a aquisição do valor da marca, vai ser vendido o lojista vai comprar ali por 100, 120 reais e vai revender pelos seus 180, 200 reais. O que acontece? Entrou na região R$ 8, saiu da região para aquisição dessa camisa pronta, 100, 120 reais. Olha o déficit que a gente tem financeiro por não termos todo o processo industrial aqui na nossa região. Então, esse valor, ou esse valor agregado no serviço, ele vai ficar onde tem indústria. E outra, a indústria, ela normalmente trabalha com empregos muito especializados, então são empregos que ela distribui melhor a renda. Então, vários são os fatores para a gente pensar na industrialização aqui em Barreiras. Um dado importante quando a gente pensa nas indústrias, oeste da Bahia, segundo dados da Federação das Indústrias da Bahia, nós temos em torno de 550, 580 indústrias no oeste da Bahia. 150 delas estão na cidade de Barreiras, 180 estão na cidade de Luiz Eduardo e o restante distribuído entre as outras cidades do oeste da Bahia. Então, hoje a gente já tem menos do que nosso vizinho aqui do lado, número de indústrias, certo? A gente precisa criar um ambiente favorável à industrialização, favorável às pessoas querendo trazer suas indústrias para cá. Então, nós temos uma proposta, ainda está em proposta de projeto de lei, que traga justamente um aperto de mão, usando as palavras do presidente Giovanni, né, para o empresário das indústrias, para trazer sua indústria para cá, aonde, em troca da geração de emprego e renda, essas indústrias passam a ter benefícios fiscais através do município de Barreiras. Então, é uma proposta que a SEB, a CDL, a ADIB estão levando para o município e nas primeiras conversas que a gente teve com alguns vereadores e também com o executivo, a proposta está sendo muito bem vista. Então, estamos finalizando ali, tivemos algumas reuniões para ir melhorando cada vez mais essa proposta para, de fato, entregarmos na mão do Poder Executivo para que ela tome forma e, quem sabe, sim, a gente ter Barreiras ser, de verdade, uma cidade que apoia a industrialização, que seja uma cidade amiga da indústria. E não existe indústria sem comércio, né? Com certeza. Então, É a base, né, presidente? Exatamente. Olha só, comerciante da nossa região, muitas vezes quer investir em marketing, publicidade para aumentar as vendas. Eu não estou falando mal, até porque é a área que eu trabalho, mas quer tentar diversos tipos de abordagem que muitas vezes, com o apoio de uma instituição como essa, de projeto como esse, ele traz investimento para a cidade, aquece o comércio, vende mais, contrata mais, gira mais. Então, você está pensando em estratégias de crescimento, está aí uma ótima oportunidade para crescer, não só a sua empresa, mas toda a nossa região como um todo. Apoie CDL, apoie a SEB, apoie essas instituições. E eu queria ouvir um pouco mais a respeito das projeções aí para os próximos anos, o que tem mais em pauta para animar o pessoal a estar participando dessas novas empreitadas aí Gabriel, dessas antes da gente instituições. ir um pouco adiante nesses projetos, eu queria salientar aqui a importância, diante até mesmo do teu canal, que atinge aí todo mundo, na verdade, né? Porque hoje a rede social ela tá uma velocidade tremenda e tudo que a gente está falando aqui vai ecoar para o mundo todo, né? Então a gente quer falar, principalmente com o barreirense, com o empresário de Barreiras, né, a importância de estar associado. O presidente Ricardo falou sobre as conquistas da SEB, de CDL aqui no Oeste. O presidente Giovanni falou também de quanto isso é custoso
porque é a dedicação de muitas pessoas que estão ali voluntariamente se doando para que esse Oeste continue no caminho da prosperidade. Então, a importância de associar-se, a importância de estar unido junto com esse grupo, né, que não é um grupo político, partidário, religioso, mas um grupo de pessoas que pensam na região como o progresso, a gente falando da industrialização. À medida que a gente começa a trazer mais indústria para cá, a gente começa a aumentar emprego, começa a aumentar a renda, começa a melhorar o IDH do município, começa a ter mais investidor, a prefeitura começa a arrecadar mais, mais pessoas vêm para cá, enfim. Né, a importância das instituições ela é fundamental para o crescimento, né, da região, da cidade como um todo. Então, você que está nos ouvindo aqui por esse brilhante canal, que ainda não é associado à SEB CDL, não perca tempo, venha fazer parte dessas instituições e dá também a sua contribuição. Tenho certeza que você já é beneficiado indiretamente pelas ações que aqui falamos, né, e que se você vier para cá para somar conosco. A gente vai falar daqui a pouco sobre escala 6 por 1, sobre outras demandas que assolam o comércio, e tudo isso passa pela mesa da SEB CDL com as suas federações e confederações. Nós temos hoje em Brasília, através da CACB, através da CNDL, todos os dias nas comissões sendo discutida para que a gente consiga ter um equilíbrio dentro de tudo isso. Por quê? Às vezes quem está dirigindo o país, ele quer tudo. E certamente a gente não tem como oferecer tudo em um momento só. Né? Então, é preciso haver ali a opinião do impacto que essas mudanças vão trazer. Não é simplesmente com a canetada a gente colocar tudo goela abaixo e depois a consequência vai ser sempre no colo do mais fraco. Né? A corda vai sempre arrebentar do lado de quem tem menos. Então, a gente está aqui não só defendendo as empresas de portas abertas, mas garantindo o emprego, garantindo a renda. E quando você se associa à SEB CDL, você fortalece o associativismo local e, por contrapartida que essas instituições mantêm as suas confederações e as suas federações, faz com que todos os projetos de país sejam discutidos antes de virar lei, porque uma vez que virou lei, a gente só tem que cumprir. Então, está associado, tem toda o respaldo e faz toda a diferença entre os rumos do país. A gente pode até dizer que o voto muda muito, mas a participação das associações de classe, dos núcleos setoriais, de discutir os problemas e a necessidade de cada segmento é fundamental para se manter as empresas abertas, com impostos equilibrados, com condições de segurança jurídica que permita que a geração de emprego e renda continue prosperando no oeste da Bahia. Então, um associado a mais vai fazer a diferença. Então, é você que está nos ouvindo agora, né, participar desse núcleo de empresários, associar a tua empresa à SEB CDL, participar das campanhas promocionais, mas, sobretudo, contribuir para o crescimento da região oeste. Jolando, duas perguntas, inclusive, já que você tocou nesse ponto. Como é que faz para se tornar associado? Bem simples, né? @CDL Barreiras, @SEB Barreiras. Lá a gente tem todas as informações do que a gente está fazendo aqui e lá mesmo manda uma mensagem e logo você já será associado e participará de muitos benefícios. A gente tem descontos, né, em clínicas, a gente tem programas, incentivos, taxas sendo aliviadas, enfim, a gente tem uma quantidade de benefícios para os associados, além das campanhas. Né? O associado ele tem um privilégio de ter uma campanha mais barata, como o presidente Giovanni falou. Você talvez não consiga colocar um veículo ou 2 veículos para se associar à sua empresa, mas pode contemplar o teu cliente através do associativismo. Perfeito. E é Inclusive, barato. link aqui, viu? Sim, porque quando a gente rateia esse custo, né, ele fica pequeno, mas de uma grande valia, porque nós aqui que já entregamos vários prêmios para as pessoas, a gente vê o quanto essa premiação muda a realidade, a gente tem a oportunidade de mudar o destino dessas pessoas. O quanto é social, né? Sim, e o quanto a gente traz dignidade para essas pessoas, né, pessoas que estavam ali, muitas vezes até à margem da sociedade, e aí, de repente, ela vai lá e acredita, né, vai para aquela empresa, faz aquela compra, e não é compra expressiva, né, uma compra pequena, ela faz aquela compra, e hoje, com o Aplicativo. aplicativo, né, é muito fácil, muito simples
de você participar das campanhas. Então, você se associando à SEB CDL, você está fazendo com que todo esse ecossistema possa continuar funcionando. E com a sua participação, tenho certeza que será muito mais forte. Perfeito, maravilha. Ok, Google. Qual é o significado de oportunidade? Possibilidade única de investir em um imóvel no centro de Barreiras, que vai render no ato da compra quase R$ 10.000 de aluguel em um ponto comercial, um hábito e 2 kitnets. Ou seja, você investe um imóvel e já começa ganhando. Benefício curto e longo prazo. Como é que alguém faz para poder aproveitar essa oportunidade? Para saber mais, é só mandar mensagem para o número na tela ou clicar no link. Aproveite, afinal é uma oportunidade. E respondendo a sua pergunta, eu vou passar a bola para o presidente Ricardo, que está com uma lista ali de planejamento, né? Então, quando o cara entra para a presidência, ele fala assim: eu tenho 2 anos para poder executar todas as ideias e melhorar a instituição. Eu tenho certeza que o Ricardo está ali já, ó, ansioso para poder falar. Mas fala aí, Ricardo, nós vamos ter um grande desafio, né? Que é o tributário. Nós vamos ter o desafio da escala 6x1. E qual é o papel da CDL? Na verdade, é exatamente isso, presidente. Eu senti isso quando você entrou para a presidência e eu entrei como vice, que a gente estava justamente elencando as prioridades, né, há 2 anos atrás, e acho que muitas delas foram cumpridas assim com excelência. Então, eu trago a parabenização pela sua gestão e o agradecimento pelo aprendizado que eu tive contigo e com toda a nossa equipe, nossos diretores ali. Mas, da mesma forma, foram feitos inúmeras, né, presidente Orlando, ações a serem tomadas agora nesse biênio. E eu vou falar justamente de algumas delas, de modo especial, não tem como não falar da questão tributária, né? Enfim, a reforma tributária, ela está acontecendo, ela é realidade. Esse ano de 2026 é um ano teste para fazer aprimoramento. 2027 já vem com tudo, realmente valendo na questão das tributações, das mudanças de fato. E o que a CDL vai fazer para ajudar o empresariado de modo geral? Primeiro, já começamos em dezembro do ano passado, a gente trouxe através de uma parceria um especialista em tributos para nos falar sobre ações que já estavam acontecendo. Então, por exemplo, a questão da majoração tributária sobre os lucros. Então, passou-se a cobrar tributos de 10% sobre lucros acima de 600 mil por ano, na verdade 50 mil por mês. Então, até o final do ano de 2025, quem ainda não havia declarado seus lucros e passassem a fazê-lo em 2026, já teriam consequências de valor muito alto sendo tributados. Então, a gente trouxe uma palestra de educação e pelo movimento da registro de atas dentro da junta comercial da CDL, que praticamente dobrou no mês de dezembro e no mês de janeiro também, a gente entendeu que realmente esse movimento ele valeu muito a pena. Tiveram muitas empresas buscando e fazendo justamente essa declaração da lucratividade do ano de 2025. E a gente continua trabalhando, estamos agora com uma de nossas diretoras, que é a Maiara Ledo, justamente em contato com escritórios de renome nacional, para a gente trazer em parceria, justamente para trabalhar junto com o empresariado na questão de educação tributária. A gente precisa aprender esse novo momento tributário e colocar a nossa empresa no melhor formato tributário possível. E para você, empresário que nos escuta agora, a importância da questão tributária da sua empresa, da minha empresa, ela é
muito grande, a gente consegue, muitas vezes, diminuir de forma absurda a tributação através de um estudo bem feito, 100% dentro da lei, mas que pelo simples fato da gente não estar no entendimento completo da questão tributária de nossas empresas, a gente acaba pagando tributos acima do que a gente paga. E a gente conhece inúmeros relatos de pessoas que justamente conseguiram diminuir muito a sua alíquota final da empresa através de um estudo. Então, a gente sabe que a maior dificuldade que há para o empresário é confiar no profissional. E assim foi o meu caso também. Eu demorei para fazer um estudo bem feito tributário da minha empresa e acabei deixando muito dinheiro ir embora. Até que através de alguns amigos eu consegui uma indicação de um bom escritório que realmente nos ajudou, nos auxiliou a mudar o formato tributário da empresa, mudar a forma de arrecadação e, consequentemente, trazer uma diminuição muito grande na nossa carga tributária. E então, o papel da CDL nesse momento é justamente identificar profissionais e trazer realmente para uma parceria, tanto de educação tributária, quanto de intervenção tributária para as empresas, para que a gente consiga se manter no mercado. E a questão é se manter no mercado mesmo, porque a questão tributária pode lhe tirar do mercado. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande quanto a isso. E aí, duas outras situações que a gente também já está em andamento, Gabriel, em relação a, também ali dentro da questão da reforma tributária, alíquotas também sobre lucros do Simples Nacional. A gente entende, através dos nossos advogados aqui, mando um abraço para o nosso advogado tributarista aqui, que atende a CDL e a SEB, que é o Dr. Wagner Pamplona, que é justamente a questão dentro do Simples Nacional, as empresas do Simples, por o Simples ser uma lei complementar, ela não poderia ser modificada por uma lei ordinária. Então, a gente entende que os lucros dessa empresa não podem sofrer modificação por um outro tipo de lei, mas uma lei realmente que fosse num formato diferente, exclusivo, para trabalhar a questão do Simples Nacional. Então, a gente está entrando com um processo coletivo também, justamente para defender os nossos associados dessa questão tributária. E, da mesma forma, foi majorado a legislação federal para as empresas do lucro presumido, de forma como se o lucro presumido fosse um incentivo fiscal, mas o lucro presumido não é um incentivo fiscal, é um formato tributário. Então, também a nossa consultoria tributária entende que isso não é legítimo, isso não é constitucional. Então, também a gente vai entrar com remédio constitucional, buscando realmente a defesa para essas empresas do lucro presumido, que é da lei 244, não me lembro exatamente a lei de 2025, mas enfim, para que essa majoração de fato não aconteça. Então a gente tem muita fé realmente nessa questão jurídica, que a gente possa ter, ou que a gente possa afastar essas leis de majoração tributária. Além disso, programas de aperfeiçoamento de conhecimento, trazendo para o social. Nossa querida Benê Campos coloca sempre que a CDL, além de ser uma instituição empresarial, também é uma instituição social, e a gente tem uma parceria hoje, está sendo formada aqui, que já quero deixar um abraço para a turma da AGEB, também a Associação dos Jovens Empreendedores, com um programa maravilhoso que existe na cidade há mais de 20 anos, que é o programa do Estudante do Futuro, né? Isso. E nesse novo formato, então, desde a pandemia, a GEB não conseguiu mais colocar esse treinamento de jovens para o empreendedorismo no mercado, e esse ano a gente entra em parceria. Então, um projeto maravilhoso ali que vai juntar o Capacita Mais, que já é um programa da própria CDL e a SEB, em conjunto com esse projeto do Estudante do Futuro. Então, esse projeto ele é um projeto de duração de 7 meses, onde a gente traz estudantes
de escola pública para aperfeiçoamento e treinamento de empreendedorismo. Então, a gente tem relatos fantásticos. Daqui uns dias vai começar a soltar ali nas redes sociais relatos de jovens que fizeram o curso há 20 anos, 15 anos, 10 anos atrás e hoje se destacam no mercado de trabalho dentro do empreendedorismo. Então, dentre inúmeros, são realmente muitos projetos. E me permita fazer só um adendo aí, que hoje a CDL tem um dos pilares que é o estágio, né? Então nós temos um núcleo de estágio lá dentro. A CDL tem um instituto que faz esse trabalho. Então é um lado social que nós treinamos a mão de obra, nós qualificamos e colocamos ela no mercado de trabalho. Desse estágio, o empresário ele tem a opção, por ser mais barato, por não ter algumas obrigações legais trabalhistas, você pode fazer a seleção natural ali, trocando ao longo de 1 ou 2 anos, você pode estar trocando esse estágio, esse estagiário, até você achar a pessoa ideal e aí sim efetivar ele, contratar, trazer ele para dentro de uma formação melhor dentro da tua empresa. E Ricardo, eu queria fazer um comentário bem propício, porque essas ações judiciais que você está se referindo, tanto a que nós estamos dando entrada agora, quanto as que já foram dadas entrada, quanto as que nós já tivemos êxito, ela só é válida para o associado. Então, no ato do processo, é feita uma substituta processual que nós apresentamos uma lista de associados. Então, se você está nessa lista e nós tivemos êxito no processo, você é beneficiado. Então, a mensalidade da CDL é muito barata. E só o caso dos bombeiros, nós temos comércios aqui em Barreiras que deixaram de pagar mais de 3 ou 4 mil reais, uma taxa anual. Se você dividir isso por mês, ela é muito além. O que você pagaria nos bombeiros é muito além da sua mensalidade da CDL. Então, vale a pena, só pela taxa dos bombeiros, vale a pena se associar. Mas, claro, quem entrar agora não tem direito a esse processo, porque foi uma lista de associados lá atrás. Mas e quantos outros processos a CDL vai entrar? E você vai estar de fora, né? Então, associe-se quanto antes, faça parte desse rol de empresas associadas que estão levando vantagens estando na base da associação e na associação comercial e na CDL. Falando ainda do programa de estágio e do Capacita Mais, presidente Ricardo, o papel social, né, das instituições e a transformação com que esses estágios, que a gente fala assim, inicialmente, é contratar um estagiário. Mas nós, dentro da própria CDL, a SEB, a gente tem identificado pessoas que entraram ali inicialmente para ser estagiários, mas logo foram efetivados, porque nenhuma empresa hoje quer perder talentos. A busca de talentos. Então, quando ele chega aquele estagiário, que ele percebe o brilho nos olhos, né, e o sorriso no rosto e a vontade de fazer, ele diz, não, é esse que eu quero. E aí eu tenho, né, um cuidado muito especial com o desenvolvimento de talentos, de você buscar novas lideranças, né, de buscar pessoas que estão querendo se inserir no mercado de trabalho. Nós tivemos lá atrás a castração dos cursos técnicos que faziam com que preparava as pessoas para o mercado, né, e hoje, com a ambição de todo mundo ir para a faculdade, e depois da faculdade não ter muitas oportunidades para todos, né, quantos engenheiros, quantos estudantes de direito entram no mercado, mas o espaço, o funil é apertado. Então, quando você tem uma competência, né, eu até ouvi esse dia agora que a melhor profissão do mercado chama-se vendedor. Com certeza. E quando você é vendedor, né, você não tem dificuldade. Se você for um grande médico e não for um bom vendedor, certamente você vai estar trabalhando para alguém. Então, quando você aprende a empreender, né, e aí, falando do projeto Estudando o Futuro, eu conheço alguns empresários de sucesso hoje que, no passado, fizeram ali aquela oficina, fizeram ali aquele trabalho de vender docinhos, né, aquele primeiro real que caía na conta dele, o primeiro balancete, o primeiro demonstrativo de resultado que ele fez foi com aquela jujuba, com aquele doce que ele criou. E dali abriu o horizonte, eu posso empreender. E nesse instante você abre um mundo de oportunidade, porque o mundo é do empreendedorismo. Nós somos uma sociedade capitalista que
precisamos todos os dias produzir. Até mesmo você que, olha, eu sou proletário, eu sou empregado, mas se você não empreender na empresa que você trabalha, você está fadado ao fracasso. Então, o que a CDL e a SEB faz no processo de Capacita Mais e em parceria com a GEB, Estudante do Futuro, é um trabalho perene. Nós estamos cuidando dos empresários que amanhã, Gabriel, vão estar aqui na Velame falando sobre o futuro de Barreiras, falando sobre o seu negócio, falando sobre o associativismo, porque todos nós aqui vamos passar, né? E a gente está cuidando, né, dessa semente que logo mais vai estar aqui para contar essa história. Só me permita enfatizar, presidente Orlando, a frase "eu posso empreender". Eu posso empreender. Eu acho que esse é o principal fator desse projeto. E jovens, acreditem, vocês podem empreender. É a minha história, é a história de Orlando, é a história de Giovanni, é a história desse cara diferenciado aqui no mercado também, porque em um momento eles foram inspirados, a gente foi inspirado e a gente falou, eu posso empreender. Inclusive depois, não sei se depois ou agora a gente pode dar uma palhinha, até para encorajar quem está assistindo e quer iniciar e começar a empreender, pegar a história de inspiração de cada um de vocês. Que hoje, para atingir o nível de vocês de sucesso, o pessoal às vezes esquece que teve o início ali, né? Às vezes o início é feito por um passo de coragem, um passo de fé, é muita luta, muita batalha para chegar no nível onde vocês estão. Não sei se hoje a gente vai ter tempo de compartilhar tudo a respeito da história, mas depois a gente pode marcar um só para falar da história de cada um aqui. Falamos de um projeto, né, Gabriel? Justamente para falar sobre as histórias brilhantes dos Justamente. empreendedores de Barreiras e vamos fazer isso acontecer, Com né? certeza, com certeza. Porque a gente vê, inclusive, eu acho interessante ressaltar isso, a gente vê várias histórias de empreendedores, empresários Brasil afora. Só que a gente esquece que aqui Aqui, né? dentro a gente tem exemplos grandiosos e belíssimos de história de superação, de vitória, onde uma história que muitas vezes ali poderia ter acabado, vamos falar em uma desistência, mas por conta da resiliência de empresários e empreendedores aqui da nossa região, se tornaram grandes histórias de pessoas que empregam outras, que trouxeram grandes soluções para cá. Inclusive, a gente tem que dar um nome depois para esse tipo de projeto. Perfeito. E Temos aí que a gente poderia citar, não de agora, mas dos precursores lá atrás, o engenheiro Geraldo Rocha, né? A gente falar do próprio Antônio Balbino, enfim, são pessoas que acenderam um brilho, né, de empreendedorismo, de grandiosidade para a nossa cidade, enfim, dentre tantos outros, mas com certeza vamos tocar esse projeto, viu? Perfeito, perfeito. Maravilha. Vamos entrar em assunto polêmico agora? Olha, Vocês topam? Estamos aí para bora. isso. Manda. Beleza. Tá em alta aí um assunto que é a respeito da escala 6x1. Vamos pensando aí quem vai começar a falar do assunto, mas eu vou trazer alguns dados aqui. Escala 6x1 tá um assunto muito comentado. Ela não ocorre, ou melhor, até o momento não tem registro de que ocorreu a diminuição dessa escala em países que estavam em desenvolvimento, como o Brasil, que não é um país desenvolvido. Ela ocorre em países desenvolvidos, só que não antes deles se tornarem países desenvolvidos. E países como China, que por mais que tenha um sistema misto ali, capitalismo e socialismo, mas que na parte do trabalho é bem capitalista, se desenvolveu, está chegando nesse nível de desenvolvimento sem nem chegar perto desse papo de trabalhar menos e diminuir horas de trabalho, né? A gente sabe que a nossa economia sofreria demais com um tipo de decisão como essa e já não se encontra em um estado muito bom. Eu queria saber aí de vocês o que vocês acham. Tem uma frase, Gabriel, que eu digo que ela é matadora. Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. A gente já vai experimentar aí algumas empresas que não podem abrir no domingo e, consequentemente, a gente vai ter a transferência desse custo para o consumidor final.
né, que acabam Explica um pagando pouco isso. disso, porque o pessoal realmente não entende que quem acaba pagando no final das contas é o consumidor final, né? Porque não tem como a empresa arcar com prejuízo durante a história, durante 1, 2 anos. Sem dúvida. Não é tema agora, mas a gente teve com a pessoa responsável pelo sistema de ônibus coletivo da cidade e a gente questionou, porque assim, é nosso papel, né, questionar por que que a nossa passagem de ônibus ela é tão cara. E ele falou: olha, o grande desafio hoje é que você tem uma quantidade de gratuidades sem precedentes e tudo isso cai no colo da administradora. E como é que ela faz? Ela vai receber combustível de graça para transportar? Ela vai receber ônibus com manutenção gratuita? Não. Ela vai onerar o custo da passagem em função de que tem mais gente andando de graça, por algum benefício, por alguma lei, por alguma força. À medida que você tem ali uma privação de um trabalho ou um acréscimo, né, em adicional de trabalho aos domingos, em que você tem empresas que são extremamente relevantes, porque assim, nós trabalhamos consequentemente de segunda a sábado até meio-dia. Qual é o dia que você tem para fazer compras? Qual é o dia que você tem para abastecer a sua casa? É o domingo. Qual é o dia que você pode ir na feira? É um domingo. Enfim, quando você tira daquela semana produtiva um dia, né, que não se produz, é como quando a gente fala no feriado. Por que a CDL e a SEB elas estão constantemente em vigilância para que não haja mais feriados? Não é simplesmente para que as pessoas que trabalhem não gozem desse feriado. É para evitar que o custo Brasil, o custo do custo de vida nosso, seja acrescentado. Porque à medida que tiver mais feriados, vão ter menos dias úteis, e esses dias úteis vão transformar o preço do produto mais caro. Então, quando a gente diz, olha, vamos trabalhar 4 dias por semana e folgar 3, alguém vai pagar essa conta. E é o consumidor final que vai pagar. Então, o fim da escala, o discurso é fantástico, né? É o discurso perfeito para quem quer se eleger ou reeleger ou estar popularmente bem visto, como bem assim levantar a bandeira de um feriado. Mas quando isso, né, eu tenho um dado simples na cidade como Barreira, são 10 milhões, eu até fui questionado, né, pelo sindicato que isso não era verídico, mas 10 milhões de reais deixam de ser arrecadados, movimentados na economia à medida que o comércio fecha nesse dia. Então, esses 10 milhões, ele no momento pode impactar num prejuízo de uma empresa, mas a empresa não vai absorver isso o tempo todo, né? Se você observar, lá em casa quem faz o mercado sou eu. Se você observar hoje no mercado, já tem produto que já está se multiplicando o seu preço, porque quando chegar essas especulações de impacto de lei, não vai dar para fazer uma transferência absurda. Mas a especulação de agora, assim como a gente sabe que o dólar sobe ou desce de acordo com a especulação, os preços já estão começando a se mexer simplesmente com a perspectiva da aprovação de uma escala como essa. Então, a gente está aqui totalmente contra esse tipo de ação, sem analisar impacto, porque foi questionado a deputada que colocou esse projeto se ela tinha mensurado o impacto. Não, simplesmente estava lá no meu ócio e disse: não, poxa, por que não pode folgar 3 dias como na Europa, Como na França. como na França? Porque nós não temos uma estrutura, né? Nós somos, como você falou, somos um país em desenvolvimento. Então, o almoço grátis não vai acontecer. Alguém vai pagar essa conta. Então, a gente está aqui para um equilíbrio, querendo que realmente haja sensatez dos nossos governantes, para que a gente não seja impactado e não tenhamos aí o fim da escala 6 por 1, mais reforma tributária. Eu acredito que a gente pode ter uma segunda pandemia, presidente. Por quê? E agora, para você que não é associado, os mais impactados são as micros e pequenas empresas. Então, se você não está associado, né, isso não quer dizer que é uma ameaça para você se associar, mas para entender que, se você não estiver junto nesse processo que está se desenhando, consequentemente, você vai ser, né, o primeiro a ser ceifado. Perfeito. Presidente, os números que eu recebi hoje, estava até aqui conferindo minhas mensagens aqui
da Confederação Nacional da Indústria é de um impacto que pode ser de 178 a 267 bilhões no ano. O impacto, isso considerando somente folha em questão de horas extras ou contratações adicionais. E você coloca muito bem quando você fala que não há almoço grátis, essa conta vem. Se isso acontecer de fato, a inflação prevista para esse período é de pelo menos ali 7 a 12%, que é mais ou menos o impacto que isso deve causar no mercado, segundo informações da CNI. Tá? E dentro da área da tecnologia, eu defendo e eu acredito que um dia nós Brasil, tenhamos capacidade e competência para trabalhar numa escala reduzida. Nossa escala já foi de 16, de 12 horas, hoje é 8 horas, 44 horas semanais no caso, e em algum momento foi falado que não se tinha condição de reduzir, se reduziu, e ok, a gente sobreviveu, né? Só que assim, quando a gente trata de Europa, a Alemanha, por exemplo, que é o berço da industrialização autônoma, né, da Estados Unidos com o IoT, a gente entende o seguinte, que a automação industrial, comercial, enfim, nos negócios, ela tem uma tendência, assim, de diminuir a carga necessária da mão de obra. Aumenta a E produtividade, né? aumento de produtividade, perfeito. Se a gente comparar hoje Brasil com os Estados Unidos, hoje a nossa capacidade de produção por pessoa é de 1/4 da capacidade dos Estados Unidos. É exatamente isso. Estados Unidos produz 10, produz 100 com uma pessoa, a gente produz 25. Isso é real, certo? Não que a pessoa por si só não produza, né? Mas todo o investimento, todo o acessório que tem por trás, que é justamente essa automação industrial e comercial, eles acabam tendo uma capacidade produtiva, uma eficiência absurdamente maior. Então, se a gente já está muito para trás, imaginem diminuindo as pessoas, diminuindo o tempo de pessoas trabalhando. Um dado já antigo de 6 anos atrás, que hoje 6 anos atrás é antigo, né? Mas 2020 dizia-se que o Brasil ele tinha em torno de 2,4, 2,5% da indústria autônoma, e principalmente vindo do setor de veículos, enquanto países como a Alemanha já passavam de 50% de industrialização automatizada. Então, isso mostra realmente o quanto a gente ainda depende realmente do trabalho de manufatura. Então, o impacto realmente ele pode ser bastante grande. Mas, repito, eu acredito de fato que a gente deve caminhar com investimentos tanto do setor público quanto privado, mas que precisa de muito incentivo do público, sim, que futuramente a gente consiga alcançar um nível de automação industrial e comercial a ponto da gente conseguir fazer uma escala reduzida com tranquilidade. Eu acho que esse não é o momento. Eu tenho um pensamento, isso é uma coisa mais minha, que se você perguntar hoje para um profissional de qualquer área, um empregado da empresa, você quer folgar mais ou você quer ganhar mais? A gente vê um trabalho voltado para os nossos governantes de diminuir a produtividade, mas não falar em aumentar a rentabilidade. Então, à medida que você proíbe as pessoas de trabalharem 44 horas semanais, você castra a força de trabalho e, consequentemente, essas pessoas vão estar valendo menos no mercado. Então, se a gente tivesse uma política pública que incentivasse o crescimento, porque o grande problema hoje do país é quanto mais você emprega, mais imposto você recebe. Quanto melhor você paga, mais imposto você recebe.
Então, a gente castiga quem produz e beneficia quem está no ócio. Inclusive, um argumento que eu vejo que o pessoal tem usado também bastante, não sei se vocês concordam com ele, pelo fim da escala 6 por 1, é que vai aumentar a quantidade de mão de obra contratada. Só que não sei se é só comigo, mas para todo empresário que eu pergunto, a principal dificuldade que se tem hoje é para encontrar mão de obra para a empresa dele. E Na aí eu. verdade, tá remando contra, né? Se tivesse mão de obra sobrando no Brasil, e isso não é regional, isso é nacional, a falta de mão de obra, e a falta de mão de obra especializada e não especializada. Sim. Então, se tivesse sobrando mão de obra e viesse uma medida do governo para diminuição da escala para empregar essas pessoas, ok. Mas é o inverso. Está faltando mão de obra e você está falando em diminuir a escala, aonde você vai achar essas pessoas para substituir as vagas que vão ser criadas, para preencher as vagas que vão ser criadas. Né? Justamente. E tem um incentivo ainda ao não trabalho, né? Que é com esses tantos de benefícios que o Jorlando citou, inclusive, que o governo hoje está liberando, né, de maneira populista. A gente sabe que as eleições estão vindo aí. Então, cada vez mais um incentivo para não trabalhar e diminuir a força de trabalho, que já é Eu uma fico produtividade feliz que os baixíssima. dois presidentes responderam antes de mim, porque eu não preciso entrar nos fatos polêmicos políticos, né? Porque é uma medida populista, sabemos disso, como tantas outras que já foram criadas, que vem para terminar, se isso for aprovado, sem o estudo que foi colocado aqui, vai fadar muitos empresários ao fechar, muitas empresas vão falir, porque hoje eu conheço empresas, eu tenho empresas no meu hall de empresas que representa 18% a mão de obra. Então, você tirar isso um terço e acrescentar de 18% do meu custo de mão de obra, aumentar mais 30%, é inviável. É melhor eu deixar de empreender, é melhor eu fechar um negócio do que eu assumir esse compromisso. Então, sem um estudo aprofundado de necessidade de ser criado novas vagas, nós vamos colocar o país no fracasso em troca de votos. Então, eu não concordo e estamos bem apreensivos com relação a essa mudança da escala. E como o presidente Orlando falou, não existe almoço grátis. Alguém vai pagar essa conta. E o produto vai ficar mais caro, vai ser repassado. Todo empresário, na ponta do lápis, vai colocar o seu produto, o seu custo mais elevado, vai colocar para o consumidor final. Consumidor final, população brasileira. Né? Então, não acredito que essa seja a solução. O presidente Ricardo falou sobre automação, e aí volto novamente a falar do associativismo. Todo o impacto que a gente está falando aqui agora vai cair no colo do micro e pequeno empresário. Porque o grande empresário, ele tem muitas ferramentas de automação. Se você observar aí vamos pegar um segmento que é segmento de consumo, né? Alguns hipermercados ou atacadões aqui da nossa região já tem uma bateria de caixas autônomos. Sim. Então, esse processo de automação, ele vai acontecer. E essas medidas, ele só acelera o processo, né? E daí por diante a gente não vai ter o tão sonhado benefício, pleno emprego que se imaginaria. Então, você, micro e pequeno empresário, está associado, é uma alternativa para você se blindar e para você se defender de tudo isso. O associativismo, ele não é um romantismo, é uma necessidade. A gente fala de alguns estados, né, do país que têm na sua veia o associativismo, que compartilham máquinas, que compartilham equipamentos, que discutem até mesmo cooperativas financeiras, né, criando bancos, que a gente tem aqui na cidade, vários bancos de cooperativa financeira, isso promovido através do associativismo, do cooperativismo. Então, você que ainda não pertence a uma instituição de classe, que ainda não é associado, seja lá qual for o teu segmento, se você é autônomo, né, se você é um profissional liberal ou se você é um empresário, esteja ligado à instituição de classe que vai fazer com que você esteja protegido, representado, para que as demandas que assolam sobre você venham ser protegidas com um guarda-chuva que
as instituições, do modo geral, não só a SEB, mas a CDL, mas todas as outras instituições que representam as categorias, e principalmente do setor produtivo, porque as campanhas populistas, elas assistem a muita gente, mas você que produz todos os dias está ameaçado. Chega de fazenda, pessoas e empresas reféns de um monopólio de uma instituição de energia. A Velame Energia Solar veio para o mercado porque acredita na liberdade e crescimento dos nossos clientes. Você não deve ser obrigado a passar toda a sua vida pagando um absurdo de conta de energia sem retorno. Pelo contrário, você deve ser capaz de pagar uma conta justa de energia e economizar mês a mês, colocando dinheiro no seu bolso. Aqui na nossa empresa, nós acreditamos que preço justo e atendimento de qualidade não é diferencial, é nossa obrigação com você. E nós faremos de tudo aqui na nossa empresa para libertar você das garras desse monopólio energético na nossa cidade. Essa é a proposta que a Velame Energia Solar traz para o mercado a partir de agora. Ficou interessado? Nos mande uma mensagem. Pessoal, como é que vocês estão de tempo aí? Eu tô tranquilo, Ricardo. Tranquilo? Tá apertado. Temos alguns compromissos também, Gabriel, após aqui. Hoje o dia acaba em torno de meia-noite, mas acho que mais uns 10 minutos a gente consegue. Pronto, perfeito. Eu queria, na verdade, já que a gente falou de assunto polêmico, já falou de associativismo, de histórias de atuação dessas associações, eu queria que vocês compartilhassem um pouco do aprendizado que vocês tiveram participando dessas associações. Porque tem muita gente que às vezes fica pensando o que eu vou ganhar. Ela pensa de forma direta, não pensa de forma direta, não pensa de forma indireta, não pensa na forma do ambiente onde ela vai estar inserida. E muitas vezes você só está próximo de outras pessoas. Por exemplo, eu estou próximo aqui do Jorlano. Jorlano muito mais experiente que eu. Qualquer um de vocês, na verdade. Mas só de estar próximo, às vezes em uma conversa eu consigo implementar algo no meu negócio, eu consigo trazer algo de inovação, eu consigo ter uma visão diferente a respeito de um ponto de vista da área tributária. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco mais a respeito dos principais aprendizados que vocês tiveram durante essa trajetória. Então, ó, eu tive uma visão diferente a respeito disso depois que eu entrei, eu vi que eu poderia melhorar em tal situação, eu já recebi algum tipo de dica, algum tipo de direcionamento por alguém que estava lá dentro. O network que a gente faz dentro da CDL com os próprios diretores, né? E com os outros associados, são inúmeras reuniões, recebemos muitas pessoas associadas, não, pessoas que querem fazer parcerias com a CDL. O network, a troca de experiência, o relato da sua dor e ouvir que às vezes o seu parceiro, seu amigo, seu colega, seu concorrente também está sentindo aquela mesma dor e que a gente pode trazer isso para dentro da instituição e pode trabalhar isso de forma coletiva, trazendo benefícios, trazendo soluções para esse problema, ela é fantástico, né? Então, acho que as nossas reuniões, a reunião de diretoria, ela acontece uma vez por mês, mas a gente tem as reuniões semanais. Então, toda semana a gente está lá trabalhando, deliberando, e eu sempre falo, nosso tempo sempre é curto, são 22 diretores, 23 diretores, não dá tempo de todo mundo falar, tem aquele diretor que mais ouve, tem aquele que mais fala, mas antes da reunião e após a reunião, a troca de informações de forma sem pauta, despretensiosa, talvez seja o maior ganho que a gente tem na instituição. Quando o presidente Ricardo fala assim, olha, nós trabalhamos lá de graça, você está errado, nós pagamos para trabalhar. Nós usamos o nosso carro, o nosso telefone, o nosso tempo, a nossa dedicação. Então, a gente paga para estar lá dentro da associação, trabalhando para um bem coletivo. Então, talvez o nosso maior pagamento é o conhecimento, a troca de informações privilegiadas que você acaba recebendo por natureza. Então, as empresas, quando querem se instalar em Barreiras, procuram a CDL, né? Então, a gente acaba recebendo tanto a CDL como a Secretaria de Indústria e Comércio de Barreiras. Nós temos esse relato da secretária
que recebe muitos empresários que desejam vir para Barreiras para investir, e é a secretaria e a CDL que eles buscam para poder receber informações sobre PDDU, sobre benefícios fiscais, sobre distrito industrial. Então, a gente tem o prazer de receber esses empresários e apresentar a cidade e a nossa região como próspera, para que eles possam vir e empreender aqui. Perfeito, perfeito. Muitas vezes o empresário tem alguns autores que dizem que é um lobo solitário. E muitas vezes isso é uma grande verdade. A gente está envolvido com muita gente, nossos colaboradores, nossos clientes, com o governo, enfim, mas muitas vezes a gente está só nos pensamentos, nas dores, nos medos, e eu acho que dentro da CDL a gente encontra boas pessoas, como o presidente Giovanni colocou, que estão sentindo a mesma dor e que muitas vezes estão ali para dar um apoio nessas conversas, nesse networking informal, assim como uma decisão, por exemplo, de onde instalar a minha indústria. Eu liguei para Giovanni e falei: Giovanni, você está muito ocupado? Cara, eu tô, mas eu posso desocupar um pouquinho para lhe atender, para conversar contigo. Falei, então vamos ali. Aí a gente foi e tal. E aí, o que você acha? E aí a gente tem o apoio dessas pessoas. Então, é algo que a gente conversa muito na diretoria, é justamente transformar um ambiente que por hora seria somente de negócio mesmo, em um ambiente de apoio e de amizade. Então, eu acho que isso é fantástico ali dentro e que a gente saiba transformar não somente na SEB, na CDL, mas qualquer outro momento em relacionamento de verdade, em relacionamento onde há possibilidade de se compartilhar, de se crescer junto, de se ajudar a quem está próximo ali a melhorar na sua vida de modo geral. Eu tenho aqui como o mais novo aqui do grupo, né? Porque eu sou recém-chegado aqui à Mais instituição. novo, mas mais experiente também, né, presidente? É, e assim, eu tenho uma sensação de realização muito grande, Gabriel, pela sua pergunta aí, em que eu tive trabalhando com o presidente Giovanni, né, em um momento da sua gestão, e agora estou trabalhando com o presidente Ricardo. Eu acho que a gente na SEB devia ganhar dobrado, porque a gente trabalha com dois presidentes, né? Então, esse convívio, né? E lá atrás a gente teve aí o presidente Fábio também, que é um mestre aqui dentro da Associação Comercial, da CDL, já passou pelas duas casas. Então, esse convívio, eu digo que eu evoluí bastante, apesar, Ricardo, de ter experiências vividas lá atrás, mais de 10 anos com associativismo. Quando a gente vem para um grupo desse, né, seleto, eu digo que ali a gente tem, né, não fazendo nenhum bairrismo e não rasgando seda, mas a gente tem os melhores profissionais do mercado na diretoria da SEB-CDL. São pessoas muito ocupadas, que, como falou o presidente Giovanni, paga para vir trabalhar e deixar ali a sua contribuição, assumir pastas, né? Porque se a gente olhar para qualquer empresário hoje, mas eu não tenho tempo. E aí esses empresários que não têm tempo, eles arrumam um tempo para se dedicar a uma instituição. Todas as quartas-feiras, né, das 14 às 18, nós temos um plantão, né, dentro das instituições. Fora disso, a gente tem chamados constantes para eventos e reuniões e representatividade junto executivo, legislativo e em causas que repercutem no comércio local. Então, assim, eu digo que eu tive um grande ganho nesses 2 anos, 4 anos que eu estou aqui já com essa equipe, e um aprendizado no dia a dia ali. O Fábio sempre falava assim: olha, vamos manter os cabeça branca aqui na diretoria. Eles são ali o cerne, o equilíbrio, né, do negócio. E sem dúvida, né, eu digo que quando eu entro na sala de reunião da SEB-CDL, eu me arrepio, porque ali tem uma história grandiosa, né, aquele quadro de ex-presidentes, onde cada um foi desbravador na sua época, cada um enfrentou uma luta. O Fábio entregou a própria vida, né? A gente fala, né, do amor, e qual é o verdadeiro amor? A gente fala do amor de Cristo, né, que entregou a sua vida por nós.
Mas a gente tem aqui, queria aproveitar, ele não pode estar conosco aqui hoje, né? Mas assim, depois a gente vai trazer o presidente Fábio aqui para falar. Ele entregou a vida, mas ele tá vivo, viu, gente? Eu digo que no momento em que, Mas em que o na comércio estava pandemia, fecha ou não fecha, né? Ele lá agonizando No leito da no UTI. leito da UTI e preocupado, né, com o coletivo, né? Então, um trabalho como esse, presidente Giovanni, presidente Ricardo e Gabriel, não tem preço. Você entregar, né? As nossas famílias sabem o quanto elas pagam para poder a gente estar aqui, né? Para aceitar que a gente E o preço é caro. que Quando a tenha gente fala de família, dedicação. o preço é muito caro. Então, assim, eu gostaria muito que você, associado, né, entendesse esse processo, né, além de, olha, Orlando, eu não quero fazer parte da diretoria da CDL, não tenho interesse. Mas o que é importante aí? Nós temos um programa chamado Empreender, né, onde os núcleos setoriais se encontram para discutir problemas comuns. Então, na minha força de vontade, todos os segmentos deviam ter um núcleo setorial para discutir os problemas ali, que dali por diante tornar esse problema público para que ele seja tratado. Cite alguns, presidente. Porque a gente tem hoje, né, dentro do empreender, o núcleo setorial de food trucks, a gente tem um grupo de mulheres empreendedoras, né, temos o jovem empreendedor em formação, temos, a gente começou a trabalhar com o núcleo de autopeças, né, e dentre eles a gente também uniu com os hoteleiros fazendo o núcleo de hotelaria. E agora, recentemente, presidente, eu bati um papo muito bem direto com um grupo de corretores que estão para se nuclear e ainda estão ali encontrando um pouco de dificuldade, e eles trazem problemas que são inadmissíveis, desde do pagamento de uma taxa para fazer um registro e depois o registro é cancelado e a taxa não é devolvida, ele tem que pagar novamente para poder fazer um novo registro. E aí eu falo, olha, né, falando com essa pessoa que me ligou, eu falo: "Olha, isso não pode acontecer. Mas você sozinho, gritando, não vai resolver. O núcleo setorial, né, ele tem toda a estrutura para te dar um apoio jurídico, para te dar uma representatividade, e se vocês não se unirem, todos vocês serão prejudicados. Porque um negócio, né, como aqui a Velame também é, uma empresa do mercado imobiliário, um negócio que deixa de ser registrado, ele deixa de ser fechado. É um recurso financeiro que está na mesa, aquele dinheiro está na mesa, e a depender das circunstâncias, nós já tivemos aqui empresas grandes que voltaram, levaram o seu investimento para o Maranhão, porque encontrou aqui uma burocracia acima da média. Então, a gente está aqui não só para representar o comércio, mas para derrubar, para tirar essa ruptura de atraso e de reincidência de circunstâncias que são inadmissíveis no momento tão veloz, tão autônomo como a gente enfrenta hoje, onde você baixa um boleto, paga via Pix, aqui mesmo no município, em menos de 4 horas você já tem a compensação de um imposto, uma taxa que foi paga pelo município. Se você pagou via Pix, rapidamente ele já é compensado e você já consegue dar andamento no processo. E a gente tem algumas instituições que levam períodos, que levam noites, né, um processamento aí que a gente não consegue entender porque as coisas demoram tanto. Então, a gente só vai conseguir ter êxito quando a gente estiver associado, quando a gente estiver nucleado, né. Nós temos aqui em destaque dos nossos nucleados de empreendedorismo, foi até um case de sucesso lá em Feira de Santana, na federação, que é o núcleo de food trucks, um segmento de restaurantes que a gente tem aqui e, diga-se de passagem, com um padrão de qualidade acima da média, né, uma estrutura muito bem feita, né. A vigilância sanitária não tem trabalho com o nosso food trucks. A estrutura de instalação do nosso food trucks não deixa a desejar para nenhum outro, né, que exista no mercado. Então, assim, essa associação, ela fez, esse núcleo setorial, fez com que um segmento que até então era ali, a gente podia chamar de oportunistas, barraqueiros, né, que estariam ali, pegadores de festa, né, estou pegando festa agora. Não, agora nós somos nucleados do food trucks, da SEB CDL, nós temos uma representatividade, nós temos o nosso espaço nos eventos, enfim, né, essa representatividade. Deixa eu fazer um destaque, inclusive, presidente Orlando, a respeito dos food trucks agora na Carnaval. organização do Carnaval, onde
juntamente com a nossa secretária Muriel Ramel, a quem a gente já deixa um abraço também, foi um setor extremamente organizado nas instalações para o carnaval, em seus atendimentos e, de modo especial, na negociação com a prefeitura. Conseguiram, inclusive, algumas diminuição de taxa justamente por estarem unidos e pedirem em conjunto e negociar em conjunto. Então, isso mostra, mais uma vez, ali a força do associativismo trazendo grandes E a resultados. força de 32 food trucks instalados na avenida durante o período do carnaval, né? Então, esse é um número Perfeito. recorde e muito bem instalados e representados pela CDL. Alimentação com segurança, geração de emprego, geração de renda e fortalecimento aqui da nossa economia. E, pasmem, lanches muito gostosos, viu? Eu estava lá, eu comi de alguns lá, então realmente a galera aprovada. Abraço aí para galera dos food trucks representados, inclusive tem uma liderança lá que é Priscila, né? Priscila. Também deixamos um abraço para Priscila do Nuclear dos Food Trucks. Muito bom. Esse trabalho, esse é o resultado do trabalho. É gostoso de ver quando dá certo e a gente tem essa comemoração constante, porque nós conseguimos vários resultados positivos e é muito gratificante, né? Você tá lá se doando, trabalhando e ver o negócio acontecer, ver o negócio andar, caminhar, isso não tem preço. Quando o presidente Ricardo fala assim que nós somos lobos solitários, na verdade o empresário pode ter aí, você tem 120 colaboradores, eu tenho uns 70 colaboradores, mas a gente sabe que no apagar das luzes, todo mundo vai para sua casa cuidar dos seus problemas e o problema da empresa vem com a gente, né? Vem para a cama, vem para debaixo do chuveiro, então a gente nunca descansa. E, e não é fácil. Você sabe de cor a data que vence os impostos, você sabe de cor a data que vence a folha de pagamento, você fala sextou, mas como é que você sextou, como é que você sexta se segunda é dia de pagar imposto? Né? Então, assim, a responsabilidade social de manter funcionários na sua base, a manter famílias na tua base da tua empresa, a responsabilidade social de você pagar os seus impostos em dia, que essa é a obrigação de uma empresa, né? Então, isso incomoda muita gente, incomoda, tira o sono de muito empresário, mas a gente persiste, insiste e luta para que dê certo. E claro, estando apoiado por associações, estando apoiados por parceiros, por amigos, é sempre mais fácil. De mãos dadas é sempre mais fácil. O peso é mais leve, né? Perfeito. Senhores, gostaria de parabenizá-los. Nossa classe deve muito a vocês. Parabéns por se exporem, colocarem a cara a tapa muitas vezes em determinadas situações que outros não teriam coragem, por pagar para poder fazer esse trabalho e por ajudar no crescimento e desenvolvimento aqui da nossa região. Meus parabéns aí para cada um de vocês. E antes da gente encerrar essa conversa que eu acredito que vai ser muito proveitosa para todo mundo que vai assistir, eu gostaria de pedir emprestado um pouco da experiência dos senhores agora, onde eu gostaria que cada um deixasse um conselho, podendo ser para quem pretende empreender, para quem já empreende ou para quem está pensando em desistir nos momentos diante de momentos de dificuldade. Então, cada um pode deixar um conselho para alguma dessas três pessoas. Então eu diria assim, todos nós passamos por dificuldades. Eu tenho certeza que você que está assistindo, se estiver passando alguma dificuldade, busca ajuda, busca apoio. Às vezes um conselho bem dado é o suficiente para você guinar a sua empresa, guinar o seu empreendedorismo para o lado correto. Às vezes um ponto comercial, um lado da rua que você está, a hora que você funciona o seu comércio, o tipo de produto que você está trabalhando, ajustar algum pequeno detalhe. Então, busque ajuda. Sebrae está aí para ajudar, a CDL está aí para ajudar, nós proporcionamos vários cursos e treinamentos para isso. Então, se aperfeiçoe. Eu sempre digo, treinamento tem. Há vontade na internet. Hoje, com o seu celular, você pode se tornar um profissional de várias áreas.
Então estude, busque esse conhecimento, traga para dentro da tua empresa, e eu tenho certeza que a mudança de vida da tua empresa e da tua pessoa vai ser grandiosa se você ajustar esses detalhes. Maravilha. Eu quero deixar aqui, Gabriel, para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo também, uma palavra que eu digo o seguinte, olha, acredite, acredite, nada resiste à determinação, ao foco, à transpiração. Nada resiste. Não tem plano de governo, não tem nada que possa te impedir se você acreditar. Tudo é possível ao que acredita. Amém. Transpiração, né, presidente? Acho que como é que é? 10% planejamento e 90% de transpiração. É isso mesmo, para o negócio dar certo. Mas os 10% eles são extremamente importantes. O planejamento e a gente entender o momento do nosso negócio é algo que é extremamente importante. E eu sei que tem empresários, eu gosto também, mais uma vez, de parafrasear o presidente Giovanni numa colocação que ele falou uma vez, numa conversa com o empresário, onde foi colocado que jamais a minha empresa vai me quebrar. E o que ele coloca nesse sentido é o seguinte, toda empresa passa por momentos e muitas vezes o momento da empresa não é mais o momento necessário aos clientes. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, se a nossa empresa ela está no momento correto, se o nosso produto está no momento correto. Porque antes da gente quebrar, a gente pode sim fechar um negócio. Se ele não tem mais valor de mercado e a gente não encontra mais aonde ele ter esse valor de mercado. Então, essa percepção, empresários, empreendedores, é extremamente importante que a gente tenha, depois que a gente já transpirou, que a gente planejou, que a gente fez de tudo para dar certo e a gente entendeu que não é mais o momento para essa empresa, não há problema nenhum de você migrar o seu negócio. E faça isso antes dele te quebrar. Mas não deixem de empreender. Busquem, olhem para o mercado, estudem, busquem boas pessoas para andar junto e entre no novo momento de mercado, na nova empresa, porque se você já passou por isso, se você já esteve à frente de uma empresa, a próxima, te garanto, vai ser muito mais fácil porque você já tem muito conhecimento. Então, busquem sim empreender, é desafiador, tem as dificuldades, mas quando a gente olha as famílias que a gente está empregando, quando a gente olha o bem que a gente está fazendo dentro da sociedade, a gente entende que realmente vale muito a pena. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Vamos deixar marcado para o pessoal já um próximo encontro? Marcado não, confirmado que vai ter um próximo encontro. Dessa vez eu acho que para contar a história de como vocês iniciaram, como chegaram até aqui. O pessoal pode contar Pode com sim. isso? Com Pode contar certeza, isso? com certeza. É Maravilha. muita história. Pois é. A gente falou sobre associativismo hoje. Na próxima a gente fala sobre as histórias que geraram a possibilidade de estar dentro do associativismo. Então, se preparem aí, porque vem muita história boa. E agradecendo também aos nossos patrocinadores, né? Vocês já viram anúncios aí no meio do podcast, mas é sempre bom relembrar que histórias, momentos como esses acontecem porque nós temos pessoas, empresas nos apoiando. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores, em especial Terra Forte, parceira de vários empresários há gerações aí. A gente sabe que é uma marca que acompanha desde o campo à cidade o empresário, o empreendedor, através seus veículos de extrema qualidade que geram histórias aí. O pai do meu pai usava, meu pai usa. Hoje em dia acredito que tenha pessoas aqui que também utilizem e que é sinônimo de qualidade. Você busca o equilíbrio perfeito entre economia e sofisticação e o melhor negócio da sua vida? Pois então vou lhe apresentar o novo Corolla
GLI híbrido 2026. Referência em eficiência, ele faz até 17,5 km por litro na cidade, mas a economia vai além do combustível. E para você, PCD, as condições 2026 estão históricas, ou seja, você tem isenção de IPI, mais 19% de bônus, validado pela Toyota. São mais de R$47 mil em desconto. Agora que eu te contei tudo do Corolla GLI, você tem a certeza de que adquirir o mesmo não é gasto, é investimento. Vem para Terra Forte. Então é isso, muito obrigado. Alguma consideração final? Com certeza, né, Gabriel? É muito bom ter boas parcerias e a CDL vive de boas parcerias, assim como a SEB. Eu queria dizer para você que está nos ouvindo, esse cara aqui, ó, esse cara especial aqui, ele faz parte disso tudo. Não colocou até agora no podcast, mas ele faz parte disso tudo também. Ele é nosso diretor de marketing, é o cara que nos ajuda também a divulgar o nome das instituições. Então ele está fazendo pergunta para a gente aqui, mas ele deveria estar respondendo também, né, Gabriel? Então, começo agradecendo realmente a parceria de todos os diretores da SEB, da CDL, dizer que essas instituições existem porque vocês estão ali dando o seu suor também em prol de todos os nossos associados, a quem a gente deixa a nossa grande consideração, nosso abraço, e alguns parceiros do dia a dia também que fazem parte dessa caminhada, que é desde a Associação das Indústrias do Distrito Industrial. Deixar um abraço para a nossa presidente Márcia, os vereadores que sempre se colocaram à disposição para escutar, para participar junto das discussões do comércio, junto a nossas instituições. O prefeito Otoniel, que em nossa última reunião no gabinete dele, ele falou: olha, Ricardo, a chave do gabinete está em suas mãos, esteja aqui sempre que for possível. E nisso, numa fala dessa, ele se coloca realmente do lado das instituições de produção da nossa cidade. E ali a gente já deixa o abraço também para toda a equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, a GEB, que é fortalecendo os laços ali, então, com a Associação dos Jovens Empreendedores, a nossa gerente Natália, que é quem toma conta da instituição. Afinal, os diretores não estão lá todos os dias, mas a equipe de gestão está fazendo acontecer todos os dias. Então, ali eu deixo abraço em nome de Natália para todos os nossos colaboradores da instituição. E presidente Giovanni e Jorlando colocaram que nossa família, né, muitas vezes, ela precisa participar disso junto com a gente, muitas vezes entendendo as nossas ausências. Então, deixo um grande abraço aqui para minha esposa Dimitra e minhas filhas. E, Gabriel, parabéns por esse movimento que você está desenvolvendo aqui, que também é em prol do nosso setor de geração de emprego e renda, da economia. Parabéns pelo podcast e por seu escritório, cara, que eu achei fantástico aqui, totalmente moderno. Estamos Então, honrados. muito feliz por estar aqui. Bacana. Fico honrado com esse tipo de comentário. É isso aí, Gabriel. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com o presidente Giovanni, presidente Ricardo, né? Eu tenho a honra de ter vocês, né, como conselheiros e na frente da presidência. A gente fala o presidente, mas ele nunca tá sozinho, né? Está sempre aí irmanado. A gente liga, se compartilha, divide ali situações em que a gente não tem totalmente autonomia ou às vezes pinta um pouco de insegurança para tomar uma decisão. Então, assim, a CDL e a SEB, eles são irmanados, né? E digo para você, empresário, você não está sozinho. Você tem duas instituições de classe que te representam e que só te aguardando para fazer a tua filiação. Bom, Gabriel, muito prazer estar aqui. Agradecer aí a presença do Ricardo, presidente Orlando, por todo esse biênio que eu acabei de deixar, né, a presidência. Então, eu recebi muita ajuda aí dos dois presidentes. Ricardo foi o meu vice, contribuiu muito com as decisões. Eu sempre falo assim, quando a gente tem que dividir a decisão, ela fica um pouco mais leve. A gente comemora junto, quando não dá certo, a gente sofre o peso, né, da tomada da decisão, e essa decisão sempre foi feita em coletivo. Então, muito obrigado, presidentes, pela parceria esses últimos 2 anos. E também deixar um grande abraço aqui para os meus filhos,
né, para minha esposa Yasmin, deixar um abraço para os meus filhos, meus pais, porque o peso da ausência, ele é talvez o mais difícil quando a gente se dedica a uma causa. Tem pessoas que se dedicam à igreja, tem pessoas que se dedicam ao abrigo de idosos, tem pessoas que se dedicam a cuidar de crianças, e a gente se dedica à causa empresarial, que ela é tão nobre quanto as outras, e essa ausência ela é difícil, a nossa família tem que participar. Eu disse isso para tua esposa, disse isso para tua esposa, que a família tem que participar para entender o peso do processo, e fica mais fácil para a gente trabalhar e continuar a defesa do comércio. Então, o meu agradecimento especial hoje à nossa equipe, em nome da Natália, que gere toda a nossa equipe de colaboradores lá, que, igual o presidente Ricardo falou, CDL, os diretores, os presidentes não estão lá todo dia, todo momento, então nós temos uma equipe muito forte, preparada e pronta para te receber. E o agradecimento especial para os nossos associados, né? Então, nós temos uma oscilação ali de 800 até 1.000 associados, a gente conta sempre os adimplentes, então tem essa oscilação. Para você, que nós estamos aqui trabalhando, se dedicando, buscando benefício e melhoria, porque eu tenho certeza que o teu trabalho, a tua força, a tua dedicação faz a nossa cidade melhorar, faz o comércio girar e cada dia prosperar. Então, muito obrigado por fazer parte dessa instituição. E a você que não faz parte ainda, é fácil, @CDL Barreiras, @SEB Barreiras, entre em contato conosco e faça a sua associação. É muito simples, desburocrático e barato. Então, eu tenho certeza que você vai gostar de estar conosco nessa grande luta aí empresarial. Ô, presidente, fala o preço aí que foi falado algumas vezes que é barata. É barato o quê? Uns R$ 500 por mês, mais ou menos? Não, no ano. É 50 e me atualiza o preço, é 50 e poucos reais a 50 e poucos mensalidade. reais de Né? mensalidade. Claro que ela existe uma escala, né? Conforme o tamanho da tua empresa, mas ela começa a partir de 50 e poucos reais, então ela é simbólica, né? Ela é simbólica para custear os nossos colaboradores, para custear os custos efetivos que nós temos lá de energia e internet e demais custos operacionais. Então, vamos lá, vamos atingir aí no biênio do Ricardo 1.500, 2.000 associados, para a gente poder cada vez mais ter força para quando sentar com o prefeito, para quando sentar com os vereadores, quando sentar com o governador, a gente ter uma bagagem, uma leva de empresas e empresários atrás da gente, dando respaldo para a gente poder ter cada vez mais efetividade nas nossas ações e trazer mais benefícios para os associados. Muito obrigado. Juntos nós somos mais fortes. Agora cabe a você que assistiu até aqui entender a importância de levar essa mensagem o mais longe possível, compartilhando, mandando em grupo, postando stories, fazendo a sua parte, se associando através do link que vai estar aqui na descrição, seguindo os presidentes e o ex-presidente também que está aqui nessa roda. Siga o Instagram deles lá, você vai encontrar aqui na descrição e leve o mais longe possível essa mensagem. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A pergunta que a gente faz para você, associado, empresário de Barreiras, é: o que podemos fazer por você hoje? Venha com a gente. É isso. Muito bem. Até a próxima e muito obrigado.